Olá, meus alunos do 7º ano. Vamos estudar um pouquinho agora sobre os números inteiros, que é uma matéria bem interessante e nós vamos precisar dela agora até vocês terminarem os estudos, porque nós vamos aprender contas com sinais diferentes. Mas aí a gente se pergunta, por que mais números? Nós já temos os números naturais que a gente já aprendeu no ano passado, que começa do 0, 1, 2, 3 e vai toda a vida? Sim, mas houve uma necessidade também de se criar os números que nós chamamos de números negativos. Eles fazem parte do conjunto dos números inteiros junto com os números positivos que a gente já conhece. Vou lhes contar uma história de como que eles surgiram. Então, com o início do Renascimento, houve uma grande expansão do comércio e aumentou muito a circulação do dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações que envolviam lucros, sentido positivo, né? Ganhavam, e também prejuízo, sentido negativo. E a maneira que eles encontraram para resolver tais situações e problemas era utilizando símbolos, como o símbolo mais e o símbolo menos. Suponha que um comerciante tinha 3 sacas de arroz de 10 quilos, cada uma em seu armazém. Se ele vendesse 5 quilos de arroz, ele escreveria o número 5 acompanhado do sinal menos, porque ele vendeu, então ele perdeu do seu estoque. E se ele comprasse 7 quilos de arroz, ele iria escrever o numeral 7 acompanhado do sinal mais, porque ele comprou, ele ganhou mais para o seu estoque. Então, utilizando essa nova simbologia, os matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de expressar qualquer situação envolvendo números positivos, acompanhados do sinal mais, e números negativos, acompanhados do sinal menos. Então, surgiu um novo conjunto. Como se chamaria esse conjunto? N não é, porque N representava o conjunto dos números naturais que vocês já estudaram no ano passado, no 6º ano. Então, passou a ser representado com a letra Z. Mas Z? O que tem a ver Z? Números negativos? Letra Z? E o conjunto se chama números inteiros? Não deveria ser um I? Não, na verdade foi representado com a letra Z porque a palavra Sein, ele significa número em alemão. Em alemão, a letra Z, Zahlen, significa número. E Z passou a representar o conjunto dos números inteiros, que são os números positivos e os números negativos. Vamos ver uma historinha que mostra como que a gente pode usar esses números negativos e os números positivos? Então vamos ver uma historinha. O título da historinha são Números Inteiros. Como surgiram os números inteiros e como eles podem ser usados? Zack, você gostou de estudar os números inteiros? Oh, eu gostei muito, principalmente dos números negativos. Hoje eu estudei sobre os números inteiros. Nossa, eu estudei esse assunto no ano passado. O conjunto dos números inteiros é infinito para os dois lados. Sim, tanto positivo quanto negativo, não tem fim. E temos que ter bastante cuidado com os negativos. Isso mesmo. Já imaginou que menos 3 é menor que menos 2? Falando em temperatura, quando está negativo, faz frio. E falando em dinheiro, no negativo estamos devendo, né? Lembrando que os números negativos acompanham o sinal menos. Para os positivos, o sinal de mais é opcional. Os negativos ficam antes do 0 e os positivos depois. Os números inteiros são representados pela letra Z. Eu quero sempre os números positivos. É um conjunto sempre positivo e negativo. Lembre-se que tem o 0 também. É muito interessante os números inteiros e podemos usar no nosso dia a dia brincando. Quando usamos o Z asterisco, o 0 não está incluso. Para os negativos, usa Z menos e para os positivos, Z mais. Vou continuar a pesquisa em casa para entender melhor. Até amanhã, também vou pesquisar mais. Viram, gente? Então, os números inteiros, positivos e negativos são usados no nosso dia a dia para representar, por exemplo, temperaturas,
Quando a temperatura está muito fria, abaixo de zero, nós representamos com o sinal negativo. Quando a temperatura está no positivo, a gente pode colocar o sinal mais, ou nem precisa do sinal mais quando ela é positiva. Não é necessário ter o sinal mais, certo? Números negativos é como se a gente estivesse devendo. São números menores do que o zero. E os números positivos, não precisa nem de colocar o sinal mais. Eles são os números naturais que nós já aprendemos, do zero para frente. Mas como que a gente coloca esses números na reta numérica? Será que tem como a gente ordenar esses números? Que ali na historinha falou que o menos 3 é menor do que o menos 2. Vamos ver como eles ficam na reta numérica? Aqui nós temos a reta numérica no sentido positivo, começando a partir do número 0. Então, esse seria o nosso Z+, são os números positivos, em ordem crescente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai indo toda a vida, infinito. E nós temos agora a reta com os números negativos. 0, então eles vêm antes do zero. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai toda a vida. Se vocês observarem bem, quanto maior o número, mais negativo ele se torna. Ou seja, uma dívida maior existe. Então, quanto maior o número, mais negativo ele se torna quando ele é abaixo do zero. Então, desse jeito, ele é representado na reta numérica. Olha a reta aí completa na figura. Tá vendo? Antes do zero, nós temos os números negativos, começando do menos 1, menos 2, menos 3, e vai toda a vida. Então, vai se tornando cada vez menor o número, ou seja, a dívida vai se tornando cada vez maior. E o número positivo, a partir do zero, 1, 2, 3, 4, vai toda a vida, são os números positivos. Certo? Existem também os números que nós chamamos de opostos ou simétricos. Todos eles estão na reta numérica. Como assim? Olha aí na ilustração acima. Os números opostos são aqueles números que se encontram à mesma distância do zero. Por exemplo, se eu tenho o número menos 1 antes do zero, o mais 1 depois do zero é o seu oposto ou simétrico. Eles estão em lados opostos, sinais são diferentes, mas a quantidade é representada da mesma forma. Menos 1 é o oposto de mais 1. Mais 1 é o oposto de menos 1. Menos 21 é o oposto de mais 21. Mais 7 é o oposto de menos 7. Só troca o sinal, gente. Menos 100 é o oposto de mais 100. Mais 597 é o oposto de menos 597. Fácil da gente entender o que são os números opostos ou simétricos. Então, vamos continuar um pouco mais aí. Será que é possível a gente fazer continhas com números positivos e negativos? Sim, nós vimos lá logo no início que a história dos números, né, de como surgiram os números inteiros, foi a partir de contas. Quando eles perdiam ou eles vendiam, eles colocavam uma perda no seu estoque de menos 3, menos 7. Quando eles compravam para ter no estoque, era o sinal mais. Então, dá para fazer contas com números negativos e positivos. Dá uma olhadinha aí nesse exemplo que nós colocamos. Menos 6 mais 3, mais 7, menos 7 mais 10. Quando os sinais são diferentes, igual aqui no menos 6 é menos e no 3 é mais, a resposta vai ser de acordo com o número que tem maior módulo. O que seria módulo? Módulo é como se fosse esse portal que está aí. Olha aí, módulo de um número. Tá vendo? Mais 2 está entre dois tracinhos. Esses dois tracinhos nós chamamos de módulo. É como se fosse um portal. Se o número é positivo, ele vai continuar positivo. Se o número é negativo, ele vai passar para positivo. Ele é um módulo, certo? O número vai aparecer fora desse símbolo do módulo sem o sinal. Mais 2 é 2 mesmo. E menos 3 passa a ser 3. Então, o número que tem maior módulo, nós vamos colocar o sinal dele. Qual é o número que tem maior módulo, 6 ou 3? O número maior aí seria o 6. Qual é o sinal que está acompanhando ele? Menos. Então, a resposta vai ser menos. Depois é só fazer a conta. 6 tira 3, dá 3. Então, aqui também eu vou olhar. Qual é o número que tem maior módulo? Menos 7 ou mais 10? Ah, o mais 10. Então, o sinal que acompanha ele é o que eu vou colocar na resposta, vai ser mais. Como os sinais são diferentes, eu vou diminuir as quantidades. 10 tira 7, 3. Aqui a mesma coisa, sinais diferentes. Então, eu vou fazer
a subtração, 8 tira 3 vão dar 5, e eu vou colocar o número do maior módulo, o sinal que acompanha o número de maior módulo, que é o mais nesse caso, mais 8. Qual é o número que tem, qual é o sinal que acompanha o número de maior módulo agora na conta de menos 7 mais 5? Ah, o 7, né? O número que tem maior módulo é o 7. Qual é o sinal dele? Menos. Sinais diferentes, eu vou diminuir os valores. 7 tira 5, 2, menos 2. Agora, quando os sinais são iguais, é bem mais fácil. Sinais iguais, é só eu repetir o sinal e somar os números. Menos, repetir o sinal e soma os números. 3 e 4, 7. Sinais iguais, repete o sinal, soma os números. 8 e 2, 10. Sinal, menos. Agora, mais 4 e mais 3. Sinais iguais, repete o sinal, mais. E soma os números. 4 mais 3, 7. Mais 5 mais 5. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Mais 10. Ok? Nós vamos exercitar isso melhor. Então, vamos gravar aí. Sinais iguais, se for mais e mais, ou menos e menos, eu vou repetir o sinal e somar os números. Sinais diferentes, mais e menos, ou menos e mais, eu vou repetir o sinal do número maior, o sinal que está acompanhando o número maior, e vou subtrair ou diminuir o maior número do menor número, como a gente viu nos exemplos. Então, isso daqui é uma regrinha que a gente vai ter que decorar. Se a gente não conseguir entender isso, vai ficar difícil para a gente fazer as contas depois. Nós vamos usar isso daí agora o resto da vida. É só somar os valores e repetir o sinal. Sinais diferentes, vocês vão ver o número que tem o sinal que acompanha o maior número e vai diminuir os valores, o maior pelo menor. Certo? Vamos continuar, então, a nossa conta agora. Nós vamos ver agora a regrinha de sinais no caso das continhas de vezes e de dividir. É diferente a regra. Vezes e dividir, as regras estão aí, as regras dos sinais, ó. Mais vezes mais vai dar mais. Menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. Menos vezes mais vai dar mais. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Vamos ver alguns exemplos de continhas de multiplicar e dividir, que eles têm a mesma regra. Olha aí os exemplos. Mais 5 e mais 3, continhas de vezes. Já sabe, sinais iguais, resultado positivo. Então, já vou colocar um mais. Se não quiser colocar o mais, não precisa, que o positivo não precisa de colocar o mais, se não quiser. Então, é só repetir o sinal e fazer a conta. 5 vezes 3, 15. Letrinha B. Mais 4 e menos 5. Opa, já dá para saber aí antes de resolver a conta. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, 4 vezes 5, 20, e vai ser menos porque os sinais são diferentes. Menos 8 mais 4. Menos e mais, resultado negativo, porque os sinais são diferentes. 8 vezes 4, 32. Menos 6 e menos 7. Sinais iguais, resultado positivo. Coloca o sinalzinho de mais ou nem precisa de colocar. 6 vezes 7, 42. E por aí vai indo. Agora a letra E já é um número maior. Então, a gente vai ter que fazer por etapas. Primeiro eu vou ver os sinais, né? O sinal do 2 é menos. O sinal do 4 não tem, então é mais. Menos com mais vai dar menos. Menos com mais do mais 3 vai continuar dando menos. Menos do 3 com menos do 1 vai ficar mais no final. Vai ter que fazer por etapas até chegar ao resultado. Depois é só multiplicar. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 1, 24. Então, é só fazendo as regras de sinais devagarzinho. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. A divisão é a mesma coisa. Dá uma olhadinha aí nas divisões. Letra A, B, C, D, E, F, G. Estão aí os resultados das divisões. É só a primeira coisa olhar os sinais. Menos com mais, menos. Então, sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Quem quiser pode copiar no caderno
e quando começarem as aulas novamente, eu vou dar o visto. Então aproveita para colocar tudo isso que está escrito aqui no vídeo no seu caderninho. Faz um resuminho que eu vou dar o visto depois. Porque quando a gente copia, a gente tem interesse em fazer as coisas, a gente acaba gravando melhor. Então, pega essa videoaula, assiste devagarzinho, anota no caderno todas essas observações que foram colocadas aqui, porque vão te ajudar, ok? Vai dar tudo certo. E vocês não precisam de ficar como aí o Pato Donald, todo doido no emaranhado de contas. Pode ficar feliz, sorria, gente, porque você já sabe, você quer aprender, você vai conseguir aprender. Eu estou aqui para te ajudar. Então agora você já sabe. Então, sorria, só ria só, mas ria sempre. E estude, porque vai dar tudo certo.